Então, para a aplicação de cabos de aço, nós temos que os materiais devem ter uma alta tensão limite de escoamento e uma alta tensão limite de resistência para poder, principalmente, o cabo poder exercer bem a sua aplicação, que seria levantamento de cargas ou tensionadores. Então, assim, você precisa ter um material de altíssima resistência para isso. E além do material de alta resistência, que, como a gente pode ver aqui nessa metalografia de um arame, é formado por um tratamento térmico especial, mais deformação plástica, gerando uma microestrutura perlítica encruada de altíssima resistência. Aí na ordem do tensão limite de resistência, na ordem de 1370, nesse caso aqui, mas pode chegar a 2100, 2200 megapascal de tensão limite de resistência em alguns casos. Aqui vocês estão vendo esse cabo de aço que tem essa construção aqui e esse aspecto superficial. Quando a gente faz a metalografia e observa a seção transversal dos arames, então aqui você pode ver alguns arames e aqui a região entre os arames, você vê que tem um revestimento que na verdade é um revestimento por galvanização, que é muito utilizado para aumentar a vida em corrosão dos cabos de aço, uma vez que o revestimento de galvanização ele vai gerar uma proteção catódica do material consumindo o revestimento, e aí a corrosão só vai começar a acontecer no cabo de aço em si, nos arames do cabo de aço, após ter sido consumido todo o revestimento de galvanização. Então isso acaba aumentando a vida do revestimento. Então, agora falando dos cabos de aço em si, nós vamos ver que os cabos de aço eles são compostos de arames. Esses arames são unidos formando uma perna, e as pernas, juntamente com a alma, são unidos formando o cabo de aço. Aqui nós temos uma macrografia de um cabo de aço, onde nós podemos ver que esse cabo possui 6 pernas. Ele possui uma alma independente, uma alma de aço independente, com 6 pernas da alma e a alma da alma. Tá? Então é importante a gente saber identificar a construção dos cabos de aço, onde você tem nas pernas, você tem a camada externa, essa segunda camada, que como a gente vai ver mais para frente, ele possui um arame de diâmetro maior e um arame de diâmetro menor, uma terceira camada e o fio central. Já a alma, ela possui uma camada externa e o fio central, e a alma da alma, a mesma coisa, camada externa e fio central. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como que são feitas as composições das pernas. Quando você vai unir os arames, você pode unir eles em determinadas construções. Existem as construções do tipo seal, que são construções onde existem pelo menos 2 camadas adjacentes com o mesmo número de arames. Todos os arames de uma mesma camada possuem alta resistência ao desgaste. A perna é projetada de forma que os arames maiores eles devem ficar nos vales dos arames menores da camada mais interna. Já os arames, essa composição tipo filler, ela é uma construção que tem 2 camadas de fio de tamanhos uniformes em torno de um centro, com uma camada interna tendo metade do número de fios da camada externa, pequenos fios de enchimento em número igual à camada interna. Ou seja, vamos lá, eu tenho aqui essa camada externa, tenho uma camada mais interna que tem 6 arames e 6 arames de enchimento. É importante ressaltar que esses arames de enchimento de menor diâmetro, eles não precisam atender aos mesmos requisitos dos arames que estão sendo tensionados. Esse tipo de cabo aqui, ele possui boa resistência ao desgaste, boa resistência à fadiga e alta resistência
ao amassamento, justamente por ele ter esses arames que estão preenchendo os vazios, né? A composição do tipo Warrington. Essa construção ela possui 2 camadas de fio em torno de um centro, com um diâmetro de fio na camada interna e 2 diâmetros de fios alternados, grande e pequeno, na camada externa. Os fios maiores da camada externa ficam nos vales dos menores da camada mais interna, enquanto os fios menores ficam no pico dos arames da camada mais interna. Ele possui boa resistência à fadiga e boa resistência ao desgaste. E existem também aqueles cabos que nem aquele primeiro que eu mencionei, possuem essa construção que é uma mescla, na verdade, do Warrington e Seal, que seria chamada Warrington Seal. Essa construção possui as principais características de cada uma dessas 2 composições e, com isso, ela consegue agregar alta resistência ao desgaste, alta resistência à fadiga e alta resistência à flexão, ou seja, possuindo quase que a melhor das propriedades das 2 construções possíveis. A nomenclatura dos cabos de aço, de acordo com essa ISO 17893, um cabo de aço você tem que ter as dimensões, que estaria relacionado ao diâmetro, a construção do cabo, que seria justamente esse 6 por 36 Warrington Seal e WRC, ou seja, 6 pernas de 36 arames, Warrington Seal, que é a forma de construção dessas pernas, e WRC, que seriam com uma alma de aço com cabo independente. Nessa nomenclatura, você forma aqui o rope grade, que seria o grau dos arames, né? Então isso aqui está relacionado com a tensão limite de resistência que cada arame vai resistir. É importantíssimo você ter todas essas informações no momento em que você recebe um certificado, que você recebe um relatório do cabo de aço, porque aqui ele descreve todo o cabo, como ele é, e qualquer coisa que não esteja conforme, você consegue verificar através dessas informações. Você tem o acabamento do arame, você tem o tipo de torção que ele vai ter, se vai ser regular à esquerda, Lang à esquerda, regular à direita ou Lang à direita. Então você tem a direção de enrolamento do arame. Então a nomenclatura do cabo de aço ela é bem importante e no nome você consegue ter todas as características que você precisa para poder depois poder avaliar esse cabo de aço e verificar se ele está atendendo a esses requisitos. Dentro dos cabos de aço você pode ter diversas construções, né? Construções onde você tenha pernas de aço e uma alma de fibra ou polímero, onde você tenha pernas de aço e uma alma formada por um cabo independente das pernas, ou você pode ter pernas de aço e uma alma formada por uma perna, ou seja, pela mesma construção das pernas. São 3 características diferentes, onde, se você for prestar atenção, esses cabos que têm uma alma de fibra, eles possuem uma maior flexibilidade, mas os cabos que possuem alma de aço, eles já vão possuir uma maior resistência ao amassamento. Então, cada um vai ter uma característica diferente. E, geralmente, os manuais dos fabricantes mostram as características, né, tipos específicos para aplicações específicas. As possíveis torções são essas aqui: regular à direita, regular à esquerda, Lang à direita e Lang à esquerda. É impressionante que quando você coloca o cabo de aço de lado, você consegue verificar, por exemplo, que regular à direita significa que as pernas estão enroladas para a direita e os arames estão enrolados regular, ou seja, retos aqui. Se for regular à esquerda, os arames estão retos, mas as pernas estão enroladas no sentido da esquerda. Se for Lang à direita, as pernas estão enroladas no sentido da direita
E os arames estão enrolados no sentido da direita também. Em vez de ser retos como esses aqui, eles estão no mesmo sentido das pernas. Já no Lang à esquerda, é a mesma coisa, ele vai estar enrolado à esquerda e os arames também vão estar enrolados nesse mesmo sentido. Ou seja, isso aqui é como você identifica qual é o tipo de enrolamento do cabo de aço. Outro fator importante é avaliar a resistência dos cabos de aço, onde você tem alguns parâmetros importantes. O que todo mundo vai querer saber sempre é a carga de ruptura mínima, que seria realizada através de um ensaio de tração no cabo de aço como um todo. Mas, no momento que você, por exemplo, está fazendo uma análise de vida remanescente, além da carga de ruptura mínima, existem outros fatores que são importantíssimos de serem avaliados. A carga de ruptura teórica, que você pode avaliar através dos ensaios dos arames. Então, se você pegar os ensaios dos arames, multiplicar pelo número de arames, pela seção inteira, e fazer um somatório, você vai conseguir chegar a uma carga de ruptura teórica, que, sabendo o fator de enrolamento do cabo, que seria uma perda entre os arames esticados e os arames enrolados, você consegue estimar muito bem qual seria a sua carga de ruptura. Além disso, você consegue, através desses graus, né, que seriam esse IPS, EIPS e o EEIPS, seriam graus de resistência do cabo de aço, ou seja, dos arames do cabo de aço, que vão mostrar para você qual a classe que eles estão se enquadrando. E para isso você tem um limite mínimo e um máximo de tensão, limite de resistência. Tem gente que acaba correlacionando esses IPS, EIPS, que é o Extra Improved Flow Steel, Extra Improved Flow Steel, com esses graus que são os 1770, 1960 e 2160. Mas eu já li em algumas normas que essa correlação não é tão direta assim. Então, apesar de serem muito parecidos, geralmente se escolhe qual tipo de designação você vai utilizar. Ou um ou o outro, tá? E aqui você tem um gráfico de tensão, limite e resistência, né, contra o diâmetro do arame. Você vê que para diâmetros menores de arame, você geralmente tem uma faixa de resistência mais alta. Conforme você vai aumentando o diâmetro, geralmente essa faixa para cada grau vai dando uma diminuída aqui, mas não muito. Ele mantém mais ou menos a mesma tensão, limite de resistência. Com relação à construção, você vai escolher a construção ideal para você através da sua aplicação. Então, se você tem uma aplicação que você precisa de uma alta resistência à abrasão, você vai escolher cabo de aço com menos arames, né? E já que se você estiver procurando uma resistência à fadiga, você precisa ter uma flexibilidade maior do cabo de aço. E aí uma construção diferente das pernas pode te gerar isso daí. Então aqui é uma tabelinha que ajuda a explicar isso daí, que seria a máxima flexibilidade de acordo com essas construções aqui, né? Ou seja, 6 por 41, Warrington Seal seria 6 pernas com 41 arames cada perna, construção das pernas do tipo Warrington Seal. Então aí teria a flexibilidade máxima. E a flexibilidade mínima seria um cabo com 6 pernas e 7 arames por perna, do tipo simples, ou seja, todos os arames com o mesmo diâmetro. Nesse caso, a resistência à abrasão está sendo inversamente proporcional à flexibilidade. Então, e a flexibilidade está diretamente relacionada com a resistência à fadiga. Outro fator importante que vai ser determinante no momento que a gente está trabalhando com cabo de aço, os cuidados que temos que ter durante o manuseio e instalação. Então, assim, na literatura, alguns deles são ressaltados. Por exemplo, no momento de transporte do cabo de aço, você não pode, de forma nenhuma, ter um transporte que possa gerar danos, ou possa gerar amassamento, ou até ruptura de arames durante o transporte, porque isso vai
depois ocasionar em danos durante a operação, né? Manuseio com cuidado e sem tensionar efetivamente ou sem danificar o seu cabo de aço. Além disso, não só os danos mecânicos, mas no momento em que você estiver fazendo uma instalação, por exemplo, se você for desenrolando o cabo de aço dessa forma aqui, você vai acabar gerando um dano que se chama a dobra. Essa dobra, ela, dependendo da intensidade, ela pode comprometer a resistência mecânica do cabo de aço. Então, é importante quando a gente pensa em cabos de aço, a gente sempre pensar em todos os fatores que estão envolvidos no cabo de aço, né? A maioria deles ficam enrolados em tambores ou passando por polias. É muito importante a gente entender algumas coisas. Por exemplo, o que pode causar danos nesse cabo. Sabendo o que poderia causar danos, você consegue ter uma análise crítica e antecipar ao dano, ou seja, antecipar uma falha. A primeira coisa que poderia gerar danos é se eu colocasse um cabo de aço num diâmetro de groove muito pequeno. Se a gente for observar aqui, num diâmetro de groove muito pequeno, o que acontece é que você tem pontos de contato, ao invés de você ter num diâmetro de groove ok, você tem uma superfície inteira aqui onde você vai ter contato. Num pequeno você tem pontos e no grande você também tem pontos. Então isso aumenta a tensão de contato com o groove do tambor. Então isso aí vai diminuir a sua vida em fadiga, porque conforme você aumenta a tensão, você acaba diminuindo a vida em fadiga. Outro aspecto seria o ângulo do groove. O ângulo do groove, se tiver um ângulo, o ideal seria 45 graus. Se você tiver um ângulo muito fechado, o que pode acontecer é que ou muito aberto, o que pode acontecer é que você, ao pousar o cabo de aço no groove, se ele não pousar exatamente no ponto central, ele pousar numa extremidade, o que é bem comum, o cabo vai acabar ocasionando uma torção do cabo, uma rotação, né, ou seja, uma torção, para poder se acomodar no groove. E essa rotação aí, com o tempo, ela pode estar gerando tensões que vão aumentar as tensões e diminuir a sua vida do cabo, além de possivelmente gerar desgaste e outros danos que vão sendo acumulados e possivelmente diminuindo a sua vida. Outro fator interessante de se saber é que quando você está querendo aumentar a vida em fadiga, por exemplo, você tendo mais pernas ou mais arames nas pernas, você acaba distribuindo melhor os pontos de contato, como aqui nessa figura aqui. Você acaba distribuindo melhor os pontos de contato entre o cabo de aço e o groove. E isso daí acaba fazendo, como eu diminuo a tensão, eu acabo aumentando a vida em fadiga do cabo de aço, que é um dos principais mecanismos de dano que ele sofre, né? E outro fator é, quando eu trabalho com arames compactos, a sua superfície ela é como se fosse flattened, ela é planificada. Então isso aumenta a superfície de contato e diminui também a tensão se eu estiver comparando com um cabo de aço standard ou uma perna standard que tem os seus arames redondos, né? Esse fato de você ter o arame com uma superfície de contato maior também vai gerar uma distribuição melhor das tensões, porque tensão é força sobre área. Se eu tenho uma área maior em contato, eu tenho uma tensão menor. Aqui é só exemplificando que se você utilizar um cabo de aço standard, você vai ter pontos de contato, né, como esse rapaz aqui na chapa com pregos, vai ter pontos de contato com a superfície. Se você usar um cabo de aço com os arames compactos, você já vai ter um amortecimento, distribuindo melhor a tensão, e nesse caso aqui ainda foi utilizado como se fosse um enchimento de material plástico, que também gera um amortecimento dessas tensões e diminui a tensão aplicada nos arames, ou seja, ela aumenta a sua vida em fadiga também. Então você consegue ter um trabalho mais tranquilo, você consegue trabalhar durante mais tempo.
E quando a gente fala em falhas de cabos de aço, que é uma das coisas que a gente mais está acostumado a avaliar, né? Então a gente sabe que todo cabo de aço ele sujeito a corrosão, abrasão, fadiga, ele vai falhar se ele não for retirado de serviço a tempo. Então é muito importante você ter critérios de descarte sofisticados que te ajudem a avaliar a condição dos cabos, mas como os acidentes continuam sempre acontecendo, é importante você pensar a cada incidente ou acidente, você avaliar o porquê que a falha aconteceu para poder você tentar minimizar isso, com isso evitar possíveis novas falhas. E mesmo que o seu cabo de aço ele não esteja sujeito a corrosão, a calor excessivo, a danos mecânicos ou químicos, o cabo ele vai falhar na zona que ele for submetida a maior fadiga ou abrasão. E isso é importante a gente pensar por quê? Porque para muitas aplicações isso vai significar que a zona mais provável onde vai ocorrer o dano é uma zona previsível, que seria onde eu tenho uma polia, onde eu estou na saída de um tambor, onde eu tenho alguma ponto de contato, e com isso, até no momento em que você vai fazer uma avaliação de uma vida remanescente, né, ou seja, uma validação, né, se o cabo ainda está atendendo as especificações para não ser descartado, é importante você pegar uma amostragem que seja significativa do cabo de aço, ou seja, você pegar a pior região para você poder avaliar. Porque se você pega uma região boa, você avalia a região boa e aí diz que está tudo ok. E aí daqui a pouco você tem uma ruptura numa outra região porque você não avaliou a região correta. E é importante a gente pensar que inspeção visual, que é uma das principais inspeções que são feitas aí nos cabos, ela consegue visualizar, você consegue só visualizar cerca de 20% da seção transversal metálica do cabo de aço. Ou seja, uma inspeção visual, isso aqui é uma brincadeira, né? Uma inspeção visual ela é 20% de evidência e 80% de hope, de esperança, né? Ou seja, você não consegue verificar efetivamente o estado do seu cabo de aço apenas com uma inspeção visual. Por isso que diversas vezes a inspeção com a dissecação e uma análise um pouco mais aprofundada, ela é requerida para você poder manter o cabo de aço em operação. Aqui é um exemplo de uma inspeção que nós fazemos aqui na Tecmetal, de acordo com a ISO 4309. Isso aqui é um exemplo antigo, né, que eu peguei para poder mostrar para vocês onde você tem o RCN do cabo, que seria um Hope Category Number, né? Então você consegue, através de verificando qual é o RCN, você consegue ver qual seria o número máximo de arames rompidos que você pode ter por um determinado comprimento, né, que no caso de 6 vezes o diâmetro e 30 vezes o diâmetro, e você tem algumas avaliações que são feitas com a dissecação do cabo de aço. Então você consegue verificar o grau de deterioração de arames rompidos, do diâmetro, que você vai comparar com o seu diâmetro nominal, a redução abaixo da referência seria um problema, que o grau de deterioração por corrosão e os danos por deformação. Aí, a partir dessas avaliações, você consegue dizer se o cabo estaria aprovado ou não para continuar em operação. Então, aqui, por exemplo, seria um resultado. Seria os resultados da dissecação do cabo de aço associados à caracterização metalúrgica dos arames indicam que o trecho de cabo analisado não sofreu danos mecânicos, corrosão ou fios rompidos que pudessem comprometer seu funcionamento, indicando a aprovação de acordo com os requisitos estabelecidos pela norma ISO 4309 de 2010. Isso é uma avaliação já antiga, a ISO 4309 hoje ela é de 2017, a versão mais recente. E isso aqui é um exemplo da dissecação. Então vocês estão vendo aqui a perna, a camada 3 de uma perna, a camada 2, a camada 1, o fio central, aí depois a alma, a perna da alma, a camada externa da perna da alma, o fio central da perna da alma, e depois a alma da alma e
e o fio central da alma da alma. Ou seja, você avalia todos os arames e toda a composição e ver se eles têm danos ou não, para poder aí então você emitir algum tipo de parecer dizendo se ele pode ou não continuar, ou se ele está de acordo ou não com os requisitos estabelecidos. E aí a gente passa para os principais mecanismos de ruptura que os arames podem ter. Então a gente vai ver que os principais mecanismos de ruptura dos arames do cabo de aço são fadiga, desgaste, corrosão, sobrecarga ou aquecimento, que é um pouco menos comum, né? Mas pode acontecer, e a literatura mostra que isso pode acontecer, ou pode existir a combinação de 2 ou mais mecanismos desses aqui. Então, o primeiro mecanismo de falha seria o sobrecarregamento, onde você consegue visualizar que o cabo possui aqui uma redução de seção, ou seja, tem uma estricção e uma ruptura no formato de taça cone, que é típico de um sobrecarregamento. Então, avaliando aqui a fratura dos arames, você consegue saber qual é o mecanismo pelo qual isso acontece. Então, aqui, por exemplo, numa sobrecarga de um cabo, o que você vai encontrar são principalmente arames com redução de seção ou arames com cisalhamento, que também é um tipo de sobrecarga. Arames rompidos por fadiga são ou corrosão fadiga, também pode ser, que seria a ação conjunta de corrosão e fadiga, são comuns eles terem um patamar liso, né, como esse aqui, esses dois, e depois uma fratura final. São típicos da iniciação, propagação da trinca de fadiga e depois ruptura final. Iniciação, propagação da trinca de fadiga e ruptura final. Então, essa aqui é o aspecto da morfologia de um arame rompido por fadiga. Aqui a gente pode ver o arame no cabo ainda, rompido por fadiga, alguns onde você apresenta várias rupturas, e aqui é um aspecto por MEV, mostrando o mesmo tipo de ruptura, onde você tem iniciação, propagação de uma trinca de fadiga e uma fratura final. O outro tipo de dano que pode gerar a ruptura dos arames seria o desgaste. Então, se você tiver um desgaste excessivo, você vai perceber que a sua seção, que seria de um cabo standard, que seria cilíndrica, ela vai deixando de ser cilíndrica e você vai tendo remoção de material ou amassamento de material, reduzindo essa seção. Como você pode ver aqui, que ela não tem mais a seção completa, e aí acaba que o arame rompe por um sobrecarregamento no final, mas esse sobrecarregamento foi causado por um desgaste. Melting, que seria um aquecimento, é quando esse cabo, por algum motivo, ele sofre um aquecimento, ou ele sofre, e ele acaba fundindo, causando a ruptura dos arames. Isso daí vai gerar danos que vão comprometer a vida do cabo de aço. Danos por corrosão seriam danos onde você vai tendo uma redução gradativa da espessura do arame até o momento que ele vai ter um sobrecarregamento final, ou seja, por exemplo, aqui você está tendo uma redução gradativa, né, e aqui no final você tem um sobrecarregamento porque a sua seção resistente deixou de conseguir suportar a tensão aplicada, porque você foi diminuindo a seção resistente através de um processo corrosivo. Esses que a gente viu foram alguns danos dos arames. Agora a gente vai ver alguns danos que são danos macroscópicos do cabo de aço, ou seja, danos que você consegue visualizar macroscopicamente e até avaliar mais ou menos a morfologia deles macroscopicamente. Os principais deles seriam o amassamento, gaiola de passarinho, alma saltada, a dobra e até um aquecimento. Isso aqui são figuras da norma ISO 4309, ou seja, ela te dá um referencial de imagens que você pode utilizar para poder fazer uma inspeção, né? E o amassamento do cabo de aço é importante a gente pensar que geralmente ele é formado durante um enrolamento ou desenrolamento desordenado no tambor, ou seja, quando você acaba enrolando uma camada em cima da outra, e essa camada acaba amassando uma a outra. Isso aí acaba fazendo esse amassamento. Já a alma saltada, que teria esse aspecto, né? Esses dois aspectos são de alma saltada, ela é uma característica causada pelo alívio repentino da tensão do cabo de aço
provocando um desequilíbrio da tensão entre as pernas e impedindo a continuidade do cabo. Ou seja, no momento que você tem um alívio repentino, você tem um desequilíbrio de tensões e aí a configuração natural do cabo de aço ela é desfeita e aí a alma acaba saltando. Né? A dobra, que é aquele dano que a gente viu que pode ser feito durante a instalação ou manuseio, ela é uma característica de uma descontinuidade no sentido longitudinal do cabo de aço e, em casos extremos, reduz a capacidade de carga do mesmo, normalmente causada por manuseio ou instalação. Como é que funciona? No momento que você tem uma descontinuidade, você não está linear, ele acaba fazendo esse loop, você puxa esse loop, ele vai ter uma deformação porque você vai estar, como se você estivesse enrolando esse cabo num raio muito pequeno, e aí ele acaba deformando algumas regiões. E o resultado dessa deformação seria esse aqui, que seria o cabo com uma dobra. A gaiola de passarinho, que tem essa morfologia aqui, ela também é um dano causado pelo alívio repentino da tensão no cabo de aço e ela também vai impedir a continuidade do uso desse cabo, né? Então esse cabo aqui teria que ser removido para poder, pelo menos esse trecho ser removido. Outro tipo de dano seria o desgaste externo, e para esse daí existem diversas causas possíveis, então cada caso tem que ser avaliado um a um, né? Então, mas o desgaste, esse desgaste ele pode gerar, como eu falei, a redução da seção dos arames e aí a ruptura dos arames. E aí, através da ruptura dos arames, você acaba perdendo o cabo de aço. Então você precisa sempre estar checando se ele tem algum tipo de desgaste externo. Além disso, a gente tem aqui um aumento local do diâmetro, possivelmente devido a uma distorção da alma, né? Ou uma redução local de diâmetro, que acontece geralmente quando você já tem fios rompidos na alma. Então, aí essa alma deixa de ter uma resistência ao amassamento e aí acaba tendo uma redução local de diâmetro. Então, é importante checar variações no diâmetro. E a norma ISO 4309, ela mostra requisitos de aumento ou, na verdade, de redução do diâmetro para você poder checar se estaria de acordo ou não. Arames rompidos. Você tem arames externos rompidos ou arames externos rompidos nos vales ou nos picos, né? E isso aí geralmente são arames que é uma característica, né, que é causada por tensões cíclicas, geralmente em locais sujeitos a altos esforços, pequenos tambores, quinas, entre outros. Então, regiões que você está sujeito a essas tensões cíclicas e com uma alta tensão acabam gerando esses arames rompidos aqui, geralmente por fadiga, mas depende do caso, você tem que analisar se é por fadiga ou se tem alguma contribuição de corrosão ou se tem alguma contribuição do desgaste, que o desgaste também pode aumentar a tensão e nuclear trincas de fadiga. Então, cada caso tem que ser avaliado. Aqui seria só o aspecto de um cabo de aço com diferentes percentagens da vida em fadiga consumida. Então você vê que você vai tendo cada vez mais arames rompidos até o momento que ele já não tem, todos os arames da camada externa praticamente já estão rompidos. Então isso aqui seria um caso de descarte. Aliás, dependendo da quantidade de arames rompidos e do tipo de cabo, quantidade de arames rompidos num determinado comprimento e do tipo de cabo, você tem que descartar ou não o cabo de aço. Então isso tem que ser certamente avaliado. Corrosão externa, que também é um dos fatores que contribuem muito para os danos, né? Porque se você não tem uma lubrificação adequada, uma manutenção adequada, você vai tendo corrosão e essa corrosão vai gerar um acúmulo de danos. Esse acúmulo de danos vai causar o descarte do cabo. Como é que essa aqui são figuras também da norma ISO 4309, onde você vê que aqui você tem apenas o início de oxidação da superfície e ele pode ser limpo, é bem superficial, ou seja, classificação de 0% para desgaste. Se você tem fios ásperos ao toque,
oxidação geral da superfície, você já tem 20% da vida consumida. Se você tem agora superfície agora muito afetada pela oxidação, você já tem 60% da vida consumida. E se você começa a ver na superfície muitos pits e fios bastante como se fossem frouxos, o espaçamento entre os fios, você consegue visualizar já esse espaçamento, tá vendo aqui nessas regiões, por exemplo, você consegue visualizar o espaçamento entre os fios, significa que a sua vida em corrosão externa já foi completamente consumida e aí o seu cabo de aço tem que ser descartado. Outro tipo de dano seria a corrosão interna. Essa característica ela é causada pela exposição dos arames internos a um ambiente corrosivo. Esse dano ele é de difícil detecção e crítico para falhas catastróficas, porque se você não consegue detectar, você não consegue verificar se o seu cabo está em condições ou não de continuar operando. Então é fundamental as inspeções periódicas com uma dissecação do cabo para poder detectar esse tipo de dano, né? Então aqui você consegue ver que os fios externos estão até ok, mas os fios internos eles foram expostos a um ambiente corrosivo e sofreram um processo de corrosão, perdendo seção resistente, e isso aí pode gerar uma falha catastrófica no seu cabo.